Ah, caixinha de correio, book haul, aquisições, tudo ostentação desses booktubers. Ô, gente, vamos parar com esse mimimi, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bolseiro do Sul. E hoje eu vou falar sobre algumas coisas que chegaram, aquisições, presentes e algumas coisas que eu li. Alguns dos livros que chegaram eu não vou mostrar para vocês aqui fisicamente, porque estão nas mãos das meninas e elas estão lendo e resenhando para vocês no blog do Bolseiro do Sul. O endereço do blog está aqui embaixo. Bom, de lá para cá, da Companhia das Letras, chegou para mim essa incrível biografia que eu estava esperando muito, Fome de Saber, do Richard Dawkins. Para quem não conhece, Richard Dawkins é um biólogo evolucionista muito polêmico, mas também muito famoso. Escreveu livros como O Gênio Egoísta, Deus no Delírio, que tem vídeos aqui sobre esses livros no nosso canal. Essa aqui é a sua autobiografia, contada como um livro de memórias, onde ele vai explicar como foi a sua formação científica de vida, além de mostrar também fotos de sua família, de sua infância e de toda a sua trajetória. Eu comecei a ler esse livro aqui em inglês, um PDF que eu tinha, mas parei, porque agora eu tenho a versão aqui em português, mais confortável para ler, já que se trata apenas de um livro de memórias, e resenharei para vocês depois. Mandou muito bem a Companhia das Letras, porque é um autor que eu particularmente gosto bastante de ler, tem alguns livros dele, e eu queria saber um pouco sobre a formação desse cientista aqui. De parceria da editora Novo Conceito, de lá para cá chegaram alguns livros, dos quais eu tenho um para mostrar aqui para vocês, que é o Bom Dia, Senhor Mandela, também uma biografia. Este livro aqui me interessa bastante porque o Mandela é, sem dúvida, uma figura muito importante na formação da civilização humana de uma forma geral. É um privilégio ter vivido, estar vivo na época de pessoas como Mandela, e é dessa autora aqui, a Zelda Lagrande. Não é uma biografia escrita por ele mesmo, ele também tem algumas fotos aqui no final, neste caso aqui, colorida. Com certeza eu quero ler esse livro que conta a história dessa figura extraordinária que foi o Nelson Mandela. Recebi do meu grande amigo Leonardo Triandópolis Vieira. Posso considerar um grande amigo porque nós temos uma relação muito bacana, mesmo que via internet. Ele me mandou o seu novo romance, o Outros Eram Apenas Ossos. Um pouquinho forte a luz aqui, mas tá aí, ó. Outros Eram Apenas Ossos, de sua própria autoria e de sua própria publicação na sua nova editora Leio Eu. Mais uma vez o Leonardo está de parabéns pela diagramação, pela história. Essa aqui é uma história adulta, eu já li, mas eu não vou resenhar aqui nesse vídeo porque eu estou participando de um road trip desse livro, onde ele vai passar aqui pela Toca do Bolseiro, uma nova cópia dele, onde eu vou poder assinar, vou poder colocar uma dedicatória, e aí sim eu vou fazer uma resenha em cima dessa cópia que está girando entre vários canais para a gente poder autografar. Muito bacana essa iniciativa, é uma honra participar. Mais uma vez, obrigado, Leonardo. A história é muito boa, muito bem escrita. Dá para ver nitidamente a evolução da escrita do Leonardo desde o seu primeiro romance. E esse livro conta a história de Ítalo e Marcelo numa trama mística muito interessante, com umas pitadas de horror e de magia, que é a característica da literatura do Léo. Parabéns, Léo, mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por me deixar fazer parte do tour do livro, que será dedicado a todos aqui com muito carinho pelo Bolseiro. Grande abraço. Bom, antes de falar das aquisições que eu consegui numa promoção incrível da Amazon, livros da Kozak Naif, que são top de linha, eu quero falar de dois livros que eu li. Na verdade são livros voltados para a área que eu estou estudando, mas vale a pena comentar aqui. O primeiro deles é muito famoso, é O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Eu quis comentar esse livro aqui pelo seguinte: muitos olham esse livro aqui como autoajuda. Na verdade, esse livro aqui pode ser encarado de outra maneira. Ele provoca na gente algumas reflexões, porque ele é escrito de uma maneira muito interessante. Não é à toa que ele foi lido milhões de vezes em todo o mundo. A história se passa entre um monge e várias pessoas além desse executivo, um sargento do exército, uma consultora, um pregador protestante, enfim, várias pessoas com perfis diferentes que vão falar sobre liderança e como lidar com as pessoas e como lidar com colaboradores de uma empresa e tudo mais. É óbvio que cada pessoa ali representa um tipo de personalidade, um aspecto da nossa personalidade, isso fica claro no livro, muito fácil de entender,
Então, apesar de ser um livro tido como autoajuda, muitas vezes ele parece um livro de autoajuda, acho que vale a tentativa da leitura, por ser um livro que vai te provocar algumas reflexões momentâneas para você fazer a respeito de sua carreira, de sua vida. Antes que eu me esqueça, esse aqui é um livro do James Hunter, da editora Sextante. Essa edição aqui é uma edição velhinha que eu tinha aqui, minha esposa que leu há muitos anos atrás e agora que eu peguei para ler. O outro que eu li foi esse aqui, Geração Y, Ser Potencial ou Ser Talento, Faça por Merecer, do Sidney Oliveira. Ele é um consultor de carreiras, onde ele ajuda as pessoas a desenvolver suas próprias carreiras e também tem tudo a ver com o que eu estou estudando. E é um livro que fala sobre a geração Y. Para quem não sabe, as gerações são divididas desde o pós-guerra, de geração Baby Boomers, e depois a geração X, que no caso é a minha geração, depois a geração Y, nascida nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, e já estamos lidando com a geração Z, nascida depois dos anos 90. Então essa geração Y é a que está hoje empreendendo mais no Brasil e no mundo inteiro, onde inclusive já existem gerentes, diretores e grandes gestores com pouca idade comandando empresas. Então aqui ele aborda muito qual é o perfil dessas gerações e de que maneira essas gerações têm que lidar com o mundo competitivo que a gente vive hoje. E agora a gente mergulha lá no início do século XX, na geração perdida, onde circulava ali em torno das livrarias de Paris, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, James Joyce e todos esses caras fantásticos da década de 20 e no início do século 20. Vou começar aqui com um livro por dia. Na verdade, esse aqui é uma história moderna, mas se trata da livraria Shakespeare & Company. Por que eu comprei esse livro? Porque eu estou terminando de ler este daqui, que é a história da Shakespeare & Company, da livraria Shakespeare & Company, que eu comentei em outro vídeo. Esse aqui conta a história da criação da livraria Shakespeare & Company pela Sylvia Beach, é um livro de memórias também, escrito pela própria dona da livraria, proprietária e fundadora da livraria. Conta inclusive como foi o processo de criação, edição e publicação de um dos maiores romances do século XX, que foi Ulisses, do James Joyce. Dá detalhes sobre a personalidade dele, sobre as relações entre os escritores daquela época. Fantástico esse livro aqui, recomendadíssimo, é incrível, estou adorando, lendo bem devagarinho para poder degustá-lo como se fosse um vinho raro. E, obviamente, esse aqui tratando-se da nova Shakespeare & Company, porque vale lembrar que aquela livraria em si, a fundadora fechou essa livraria no final da Segunda Guerra Mundial porque teve problemas com os nazistas, ela vai citar isso depois, mais para o final do livro. E mais recentemente, depois da década de 50, essa livraria foi reaberta, hoje está na mão de uma outra proprietária chamada Sylvia, mas não é a mesma. E essa história aqui é contada pelo Jeremy Mercer. Esse livro é publicado aqui no Brasil pela Casa da Palavra e vai contar sobre a temporada que ele passou na Shakespeare & Company. Porque para quem não conhece essa livraria, que é uma das mais famosas, se não a mais famosa livraria do mundo, você sendo um escritor ou quer trabalhar com literatura, lá você pode alugar um quarto ou uma cama que fica entre os cômodos da livraria e você pode trabalhar na livraria em troca da hospedagem que você tem lá. E a única exigência que se faz é que você leia um livro por dia. Eu já ouvi falar bem desse livro, já ouvi falar não tão bem, e eu queria eu mesmo conferir, porque eu estou realmente lendo várias coisas a respeito da Paris dos anos 20, que é um assunto que eu adoro. Ainda falando dessa geração, eu adquiri esse aqui através de um presente que eu ganhei da minha família, um cartão presente de livrarias, o Contos Volume 1 do Ernest Hemingway. Hemingway é um dos que frequentavam um dos grandes clientes da livraria Shakespeare & Company daquela época. Essa aqui é uma daquelas edições primorosas da Bertrand Brasil, com capa emborrachada, com aquele toque suave, com a fonte parecendo que foi datilografada por máquinas de escrever antiga. E aqui tem muitos contos do Hemingway. Eu li 3 livros do Hemingway até agora: O Velho Mar, O Paris é uma Festa e O Ter ou Não Ter. Todos eles têm comentários aqui em vídeos que você pode assistir. Vou deixar alguns links aqui para você assistir outros comentários do Hemingway. É óbvio que a leitura imperdível, recomendadíssima. Ele é best-seller, ele é prêmio Nobel e um grande escritor. E numa promoção mágica da Amazon, por R$14, R$12, eu comprei 3 livros da Kozak Naif, que não podia perder. São livros incríveis. O primeiro deles é da Gertrude Stein, a autobiografia de Alice B. Toklas, ou Toklas, eu não sei pronunciar direito o nome. Gertrude Stein, para quem não conhece, era uma das grandes
cabeças da época da Paris dos anos 20 que circulava por ali na livraria Shakespeare & Company, conversava com grandes escritores como o próprio Hemingway. Era ela que lia os livros do Hemingway, os contos, antes que ele publicasse. Ela conversava com o Picasso, eles todos frequentavam a casa dela. E Alice B. Toklas era sua companheira, sua esposa mesmo. E com certeza esse casal homossexual já provocava grandes polêmicas, além das polêmicas literárias. Se você gosta muito desse tipo de história da Paris dos anos 20, dessa época da geração perdida, assista o filme Meia-Noite em Paris. Obviamente é um conto fantástico, brilhantemente dirigido pelo Woody Allen, onde você vai conhecer um pouco dessa atmosfera aqui, uma história incrível. Meia-Noite em Paris é um dos melhores filmes que eu vi até hoje, muito bacana. Além desses livros, eu também comprei aqui um livro que eu não conhecia, Refrão da Fome, do Jean-Marie Gustave Leclésio. Confesso que eu não conheço nada desse autor. Comprei porque parece ser um clássico interessante, gostei da sinopse, e Kozak Naif, um livro incrivelmente impecável, vale a pena conferir. E também comprei da Kozak Naif um outro autor que eu não conhecia, chamado Gyula Krud, O Companheiro de Viagem, tá aqui, também é capa dura. Todos esses livros da Kozak é capa dura. Esse tem uma jacket, que tem as iniciais do nome dele. Esse aqui é uma novela curtinha, ele parece que também é muito pouco conhecido aqui no Brasil, resolvi conferir esse autor aqui. E assim que eu terminar de ler, vou fazer minhas impressões aqui para vocês. E a única HQ que eu comprei de lá para cá foi a John Constantine Hellblazer, O Mago que Ri. Esse livro se passa em Londres, uma atmosfera bem noir, bem sombria, típico do John Constantine. Eu não estou acompanhando essa série Hellblazer aqui, mas eu gostei aqui dessa atmosfera. E eu comecei a ler, mas tive que parar no dia que eu comecei e não retomei ainda. Eu sei que é muito bem desenhada, dá uma olhada aqui. Obviamente tem muito do terror aqui, de espíritos e entidades do mal. John Constantine, como sempre, aqui com o seu cigarrinho aceso. E essa história aqui parece ser bem bacana. Eu não sei se vou precisar ler coisas anteriores para entender isso aqui, e depois eu dou minhas impressões sobre como foi essa leitura. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado a todos os inscritos que acompanham o canal Bolseiro do Sul. Se inscrevam, favoritem, divulguem o vídeo para que a gente possa continuar mandando bem aqui com vocês. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.